Bom dia, Ronaldo, bom dia, Tomás. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Daniela. Para nós aqui, quase uma busca de um resgate da presença de israelita em Cachoeira do Sul, que se perdeu nas décadas de 60 e 70. Nós estávamos pesquisando, eu vivi, conheci alguns dos últimos remanescentes da comunidade judaica de Cachoeira do Sul, sobrenomes Kniznik, Zilberman, entre outros, Sklar, que acabaram indo para Porto Alegre, por razões que a gente especulava aqui, mas que, obviamente, nesse século XXI, nessa terceira década do século, as pessoas mais jovens, né, as novas gerações, não conhecem a importância que teve no desenvolvimento de Cachoeira, que é uma cidade de mais de 200 anos, né, a presença judaica aqui, especialmente daqueles que acho que vieram muito da Península Ibérica, aqui para Cachoeira do Sul. E assumindo a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, acho que uma das missões tua, né, Daniela, é resgatar um pouquinho a grande contribuição passada, presente e com certeza futura da comunidade israelita. Com certeza, um dos trabalhos das nossas missões, né, enquanto Federação Israelita, é do estado inteiro. A gente tem algumas comunidades, como aconteceu em Cachoeira, a gente tem algumas outras comunidades também de outras cidades que acabaram migrando, diminuindo, né, em sua população da comunidade judaica e que acabaram indo para Porto Alegre, se concentrando mais em Porto Alegre, mas ainda temos comunidades que são fortes em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul. E o desafio é justamente manter viva, né, essa história, essa cultura de tantos anos, que se integrou também com a da comunidade gaúcha. É uma história conjunta, no final das contas, é a nossa, do povo gaúcho, e pensar até, né, nos dias de hoje, como que a comunidade judaica pode sempre contribuir de uma forma positiva para a sociedade maior e manter isso vivo. A gente tem uns movimentos bem interessantes. Recentemente, há 2 anos mais ou menos, foi criado o Polo de Turismo da imigração judaica para o Brasil, que se concentrou no Rio Grande do Sul, especialmente ali nos polos de Santa Maria, Erechim, e foi criado realmente uma rota de turismo muito interessante, que está sendo expandida para diversas outras comunidades que também têm essa história de imigração judaica para o Brasil. Nós, obviamente, quando nós falamos do povo judeu, a gente se lembra da Bíblia, se falou muito agora na Semana Santa cristã, né, da origem de Jesus, enfim, existe toda a questão religiosa muito presente. E, ao mesmo tempo, nós temos todo aquele conflito lá no Oriente Médio, que se arrasta e que causa tanta dor para todos nós, que é a disputa entre povos árabes e o povo judeu com a terra que lhe foi oferecida após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Como é que a comunidade judaica gaúcha convive com isso? Bom, eu acho que tem alguns pontos em relação a isso que são importantes. A relação de Israel com a comunidade judaica, ela é intrínseca, né? Assim, isso a gente não consegue dissociar. Até ontem mesmo estávamos comentando sobre definições, né? O que é o sionismo, basicamente, porque hoje a gente encontra muitas vezes tanta desinformação, tanta inverdade, um contorcimento de significados das palavras. E basicamente, se nós formos falar no que é o sionismo, né? O sionismo nada mais é do que o direito de autodeterminação do povo judeu na sua terra ancestral, que é Israel. Então, a conexão com Israel, do povo judeu com a terra de Israel, ela é milenar, ela tem mais de 3.000 anos de história, não é algo que se formou, né, pós o Holocausto, mas o que surgiu pós o Holocausto, como muito bem disseste, bem acertado, é o movimento do sionismo político, que é a noção, né, a ideia de que se precisava ter realmente um Estado judaico do ponto de vista político, do ponto de vista de segurança, né, dos judeus ao redor do mundo, mas as perseguições, elas eram desde muito antes. A gente tinha na Rússia, então, os judeus que fugiam há muito tempo também antes do Holocausto, de muitos outros lugares, mas essa conexão, né, a ideia da terra de Israel, ela é muito anterior a isso, e eu acho que isso é tão importante da gente ressaltar, porque tem essa conexão também com a Bíblia, tem a conexão com a história, verdadeiramente, né, do povo judeu. E o que a gente vê, infelizmente, é que sempre que acontece alguma coisa em Israel relacionada a alguma guerra, isso gera consequências, implicações diretas para as comunidades ao redor do mundo. Não é diferente aqui do Brasil.
Recentemente saiu um relatório sobre o aumento do antissemitismo aqui no Brasil, e a gente teve dados alarmantes sobre 2024. Então teve um aumento aí de 340% no número de ocorrências registradas, e isso é algo que a gente olha com muita atenção, e de uma forma, né, obviamente, a nos deixar atentos para contribuir com forças públicas para evitar e manter a segurança realmente da comunidade judaica aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Então, essa é a nossa missão. A gente tem um desafio grande, e é isso, né? Assim, a ideia é que sempre que a gente possa viver aqui, continuar convivendo com as comunidades, todas as comunidades, de forma pacífica. O Brasil é símbolo disso, né? De sua diversidade, de sua coexistência em diversas culturas e comunidades, e nós esperamos que seja sempre dessa forma. Bom dia, Daniela e Tomás. Daniela, um dos pontos da discussão entre Palestina e Israel, até de se formar o Estado de Israel, seria Jerusalém. Não existe uma forma de equacionar esta questão envolvendo a cidade de Jerusalém, que no caso os israelitas, né, ou Jerusalém está em Israel, e os palestinos querem Jerusalém, e aí não se consegue fazer um meio termo. Não seria, talvez, formar Jerusalém um governo independente, exatamente para que não fique nem com Israel, nem com a Palestina? Bom dia, Tomás. Então, é um equívoco a gente pensar que a guerra que acontece hoje entre Israel e o Hamas, isso a gente tem que deixar muito claro, né, não é contra os palestinos em geral, é em razão de território, né? Se nós formos olhar para a história, tiveram mais de uma oportunidade aqui de acordos de paz, de propostas de acordos de paz que diziam especificamente sobre questões territoriais, e isso nunca significou o alcance, né, alguma esperança de paz, quando a gente está falando aqui do outro lado de grupos terroristas que não têm essa intenção. Então, por exemplo, logo na fundação de Israel, quando foi feita a partilha, aprovada a partilha na ONU, a resolução 181 da ONU, lá em 1947, que era a autorização na divisão do território da região da Palestina, que já era menos do que a região da Palestina do mandato britânico original, porque a gente anteriormente já tinha tirado uma parte para a formação da Jordânia, mas, vamos lá, com 23% do que era o território original para a formação de um Estado árabe e formação de um Estado judaico, era previsto em Jerusalém como uma capital internacional. Quando Israel declara sua independência, que estamos, né, a comemorar em poucos dias... Dia 14 de maio. Isso é uma curiosidade, eu já vou explicar um pouquinho sobre a data, porque ela é comemorada no calendário hebraico, e aí ela muda no nosso calendário gregoriano. Então, esse ano vai cair agora no dia 1º de maio, final da tarde, dia 30 de maio, 30 de abril e 1º de maio, mas eu já explico isso em seguida. Mas, basicamente, o que acontece, então, é que mesmo declarando, então, em 48, quando Israel celebra, né, a fundação do Estado de Israel e conclama, inclusive, aos seus vizinhos árabes que estendam a mão com paz, que Israel estende a mão com paz, isso está tudo na Declaração de Independência de Israel, para que se pare com conflitos, inclusive convidando aqueles árabes que estão no território que seria destinado ao Estado de Israel, que permaneçam lá, que ganhem cidadanias, contribuam com o crescimento do país. Infelizmente, né, o que acontece em menos de 24 horas é, mesmo sendo declarado dentro das fronteiras da ONU como Jerusalém uma cidade internacional, como bem comentaste agora, e mesmo assim há aqui um ataque, né, dos países árabes, liderado basicamente por Egito, Síria, Iraque, todos, Jordânia, todos com o intento de destruir Israel. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala na guerra que hoje Israel trava. Israel não trava uma guerra por territórios. Essa guerra que acontece no Oriente Médio nesse momento, ela é por existência. Aqui do lado oposto, se Israel perde a guerra contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra a Jihad Islâmica, que são os grupos que hoje atacam Israel, vindos tanto do Líbano, Hezbollah, da faixa de Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica, ou do Iêmen, os Houthis, são todos grupos proxies do Irã, eles não têm a intenção de conquistar determinado território para a fundação de um Estado para o povo árabe e palestino. A intenção é clara e é explícita, e isso não é a Daniela falando, isso são as cartas de fundação, são as declarações dos seus líderes, é a destruição do Estado de Israel. Então isso a gente tem que ter muito claro, porque não é uma discussão territorial, mas sim uma guerra lutada pela existência de um país que sim tem a intenção de se conversar e se eventualmente chegar a acordos
por uma coexistência de dois países, que é o que foi sempre defendido pelo Estado de Israel, que coexistissem lado a lado. Por outro lado, infelizmente, forças, grupos que buscam aqui a destruição completa do Estado de Israel. O extermínio do povo judeu. Em outras palavras, né, é isso que a gente sabe. E também acho que é importante a gente falar, porque esses grupos, eles são fundados de um fundamentalismo islâmico, que eles não veem aqui... Israel é apenas um dos problemas, eles combatem como um todo toda a mentalidade ocidental que nós vivemos. Então, eu acho tão importante a gente, às vezes, se aprofundar nos assuntos, porque nós vemos, depois do dia 7 de outubro de 2023, vimos diversas manifestações legítimas aqui em solidariedade ao povo palestino. Isso eu quero deixar muito claro. Eu sou, com certeza, solidária do povo palestino. Quero que tenham, né, consigam sua autodeterminação, assim, querem que tenham o seu direito, né, de ter um Estado em paz, em fronteiras de paz, com uma liderança que seja capaz de fazer isso. Que, infelizmente, não é o que nós temos hoje com o Hamas numa liderança, uma liderança que quer a destruição do outro, né? Estamos falando com a presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, a Daniela Russovsky-Raad. Nessa questão, uma federação israelita provavelmente lida com posições bem amplas, extremas de um lado, de outro, defendendo posições, e cabe à liderança harmonizar. Eu estava relembrbrando aqui alguma coisa, uma parte da nossa imigração judaica veio da Península Ibérica, Portugal, etc. Estava vendo, inclusive, alguns sobrenomes que são comuns aqui em Cachoeira, que são derivados de judeus que talvez se tenham virado cristãos novos, sei lá o quê, como, por exemplo, Almeida, Amorim, Andrade, Azevedo, Bastos, Belmonte, Brandão, nomes que nós temos aqui em Cachoeira, que são originários dos judeus, das famílias judias que vieram da Península Ibérica. Já Porto Alegre, e depois se situaram em vários pontos do estado, Porto Alegre já recebeu também aquela leva europeia, centro-europeia, em função da Segunda Guerra Mundial, fugindo lá da perseguição nazista, né? E eu morei em Porto Alegre, ali no bairro Rio Branco, Bonfim, ali, naquele período dos anos 60, né? E me lembro que nós tínhamos comunidades bem estruturadas naquela região ali, da Miguel Tosses, Vasco da Gama, Cabral. Me lembro de ir, inclusive, que para mim parecia uma sinagoga, levado pelos meus amigos judeus, da mesma escola que a gente frequentava, mas que eu vejo que hoje é uma associação judaica ali na esquina com a Cabral, no bairro Rio Branco. Então, eu via a integração. A única coisa que me chamava a atenção, que me chama até hoje a atenção em relação aos meus colegas, meninos e meninas de grupo escolar daquela década de 60 do século passado, era que havia uma preocupação muito grande desses descendentes judeus que falavam uma língua derivada do alemão, Yiddish, né, não era o hebraico clássico, era a preocupação de serem os primeiros da classe, ou seja, eles buscavam as melhores notas sempre. Me parecia um traço cultural desses descendentes de imigrantes forçados da Europa. É isso mesmo, Daniela? Olha que bacana essa percepção, esse comentário, Ronaldo, porque se a gente for olhar para todos os movimentos imigratórios, né, dos judeus ao redor do mundo, então, só trazendo um dado aqui do Rio Grande do Sul, a primeira colônia judaica, né, organizada, a primeira onda imigratória judaica organizada para o Rio Grande do Sul foi em 1904, né, então muito antes da Segunda Guerra Mundial, e a maioria desses judeus, eles, como eu comentei agora há pouco, eles foram desde Philipson, 4 irmãos, 2 irmãos, Erechim e Erebango, foram para essa região, né, essas duas ondas migratórias, 1904, depois em 8, depois em 12, até, obviamente, após o Holocausto, que o Brasil também foi um refúgio para muitos judeus, enquanto muitos países ainda não aceitavam os judeus as condições que eles estavam após a Segunda Guerra Mundial. Mas uma das coisas que a cultura, né, e cultura mesmo judaica, assim, nos conta, digamos assim, que a gente vai ver que é em comum a todas essas famílias judias, não importa onde elas estão estabelecidas nessa diáspora, né, ao longo do tempo, fugindo de perseguições, é que, em razão justamente dessas perseguições,
a única coisa, nós éramos ensinados isso, e eu lembro isso da minha família, eu também aprendi em casa, que a única coisa que não conseguem nos tirar quando um povo é perseguido é aquilo que a gente aprende, né, que a gente tem dentro da gente. Então, aqui a gente fala muito da educação. Depois de investindo na educação, isso é algo que, independentemente de onde se estiver, se hoje morando aqui ou em outro lugar, vai ser carregada consigo. Então, esses judeus, nesses países em que tinham uma situação muito precária de cidadãos de segunda classe, investiam muito na educação, porque era uma das únicas coisas que poderiam levar consigo se precisassem fugir de um lugar para outro. Outro ponto também muito interessante é que, sendo considerados cidadãos de segunda classe em diversos países, enquanto residiam nesse período, né, da história, para se destacar, para conseguir, e abro umas aspas aqui, né, se salvar, digamos assim, ser alguém na vida, precisava não bastava ser alguém na média, precisava se ser extraordinário, precisava ser o primeiro da classe, precisava se destacar muito de alguma forma. Então, a educação efetivamente foi algo, o estudo foi algo sempre muito reforçado e parte da cultura judaica, né, que se aprende em casa. Então, acredito que tenha relação com isso, Ronaldo. Pois é o que ficou na minha memória infantil, né? E eu não me afastei disso. Daniela, o que acontece agora do dia 30, amanhã, para o dia 1º de maio? Então, nós temos duas datas muito significativas. Essas últimas 2 semanas vão ser 2 semanas bem significativas, na verdade. No dia 24 de abril, nós tivemos o Yom HaShoah, que é o dia da memória do Holocausto, das vítimas do Holocausto, aqueles que foram vitimados, né, os 6 milhões de judeus que foram vitimados, e também aqueles que resistiram bravamente como heróis do Holocausto. E, então, logo depois, essa data coincidiu de ser uma semana antes de agora que nós temos Yom HaZikaron e Yom HaAtzmaut. O que são essas duas datas? No dia 30, agora, amanhã, a gente celebra Yom HaZikaron. Yom HaZikaron é uma data de memória a todos os que morreram em guerras, lutando em guerras para a existência de Israel, e também as vítimas do terrorismo em Israel. E ela é uma data comemorada propositalmente logo antes de Yom HaAtzmaut, que é a data de celebração da independência de Israel. Como eu comentei, né, agora há pouco, uma questão curiosa é que a independência de Israel, ela foi, como muito bem tu disseste, Ronaldo, no dia 14 de maio de 1948, mas em Israel se utiliza também o calendário judaico, e no calendário judaico foi no dia 5 de Iyar, que é um outro mês, é um calendário lunar. E então a celebração em Israel, ela muda de dia, no dia que ela cai, conforme o ano, né, no nosso calendário usual. Então esse ano ela vai ser celebrada nas nossas datas no dia 30, Yom HaZikaron, e no dia 1º de maio, Yom HaAtzmaut. 77 anos do Estado de Israel, com muito, muito orgulho, muita felicidade, ainda que dentro de uma situação extremamente complexa, extremamente triste. A sociedade israelense hoje vive um momento difícil, pesado, lutando uma guerra que não gostaria de lutar, e falo isso com toda a propriedade de quem teve a oportunidade de estar lá, que está muito próxima, sou muito próxima com as pessoas lá. Não gostaria de lutar, mas, como eu comentei, precisa lutar pela sua existência, tendo ainda cidadãos feito reféns desde 7 de outubro de 2023 e continuam lá, pelo menos 24 pessoas vivas, outras 35 já assassinadas. Então é uma situação muito dura, mas Israel é um país que sabe superar, é forte, é resiliente e é sempre uma lição de resiliência. Então é um ano difícil de celebração, mas quando pessoas caem, essa é a mentalidade, tem que se celebrar realmente a vida, né? Daniela, estamos no ano 5.785? Isso mesmo. Então esse é o do calendário tradicional, né? E esse mês é o segundo mês do calendário judaico atual? Esse é o segundo... o que acontece? O 5.785, ele é celebrado em Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, né, que geralmente cai ali por volta de setembro, outubro, que são o que nós chamamos no calendário judaico de grandes festas. É um calendário que funciona um pouquinho diferente do nosso calendário usual, né, então as datas elas mudam, escolhida é um pouquinho curioso,
mas, sim, estamos no ano de 1785. Muito bem. Daniela Russowski-Raad, muito obrigado pela tua disponibilidade.